MSD Preview, informação até você. E se essa informação for sobre apostas, o mundo das possibilidades, das probabilidades? E aí se eu trouxesse um cara que entende muito desse mundo, porque viveu isso como atleta e vive isso hoje como um cara que é um embaixador de uma banca de apostas. Mas na verdade é um embaixador de um mercado. Eu falo com Lopes Bahia, e se fosse você ficava no vídeo. Grande Lopes, valeu, bom te ver aqui, né, cara? Igualmente, os dois na mesma gravação, já estivemos eu de um lado, você do outro, eu um pouquinho atrás das câmeras, mas você virou um craque mesmo da comunicação, tá cada vez melhor. E uma comunicação que ela é, como eles falam, nichada, né? Quer dizer, ela é de um nicho e você fala para uma galera em dois sentidos. Uma, que é o cara que já é desse mercado mesmo, desse público mesmo, sempre aposta e tal. E outro, o cara que entra para esse mercado, né? Que aí você tem que encorajá-lo a fazer a primeira aposta e se manter dentro dele, porque muitas vezes as primeiras apostas não dão muito certo, ainda mais se a pessoa fizer sem critério, né? Então, parabéns aí pelo caminho que você vem trilhando. Hoje, na empresa nova, né? Como que chama esse seu novo trabalho? Muito obrigado, primeiramente, Danilo. MSD, é um prazer enorme estar aqui, Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas, sem dúvida, é sempre bom conversar com você. Prazer enorme, mais uma vez, estar contigo. Hoje está o posto, você do lado daí, entrevistando o pai. E assim, é um mercado hoje muito promissor. Sabemos que é um mercado novo, não somente em Campo Grande, mas no Brasil. É um mercado apenas de 6 anos, está instalado as apostas esportivas. Por conta da legislação, por conta da legislação, isso não existia. Sempre foi muito difícil, né, para que pudesse regulamentar as apostas esportivas aqui no Brasil. Só que, graças a Deus, isso aconteceu e trouxe um nicho totalmente diferente para as pessoas, para os jovens também. Hoje, por exemplo, as bancas regionais, elas trazem uma possibilidade de trabalho. Hoje, a gente consegue colocar gerentes, colocar colaboradores para que possam trabalhar e ganhar dinheiro com isso. Então, as bancas regionais, elas vieram também gerando empregos, que isso é muito importante. Isso é muito legal, porque assim, pelo menos aqui em Campo Grande deve ter 10 ou um pouquinho mais bancas de apostas com um nome relevante, que fazem propaganda, que tem equipes grandes. Mas fora isso, nacionalmente e internacionalmente, existem várias que vão para a televisão, a TV aberta, em horário nobre, que patrocinam um time de futebol gigantes, né? Que começam a ver o mercado. O Atlético Mineiro foi campeão com a Betano. Aqui a Fluminense também recentemente, terceiro lugar brasileiro. Quer dizer, há um destaque, mas cada time hoje em dia grande já tem uma banca que ele abraça. Mas regionalmente é a aposta que a pessoa faz, ela não fica só pelo jogo, né? Ela incentiva o mercado, ela incentiva a economia de uma região, a geração de emprego e precisa de confiabilidade, né? Isso que eu ia te perguntar. A grande diferença, talvez, entre a aposta, seja ela a primeira aposta ou uma aposta contínua, de quem faz numa banca mais conhecida internacionalmente ou essa banca regional, é a confiabilidade de você poder conversar com alguém, trocar ideia, o lado humano do atendimento. Né? Exato. É preciso que a empresa te passe a credibilidade. Então, a empresa ela tem que ter algo que te ofereça essa credibilidade. Por exemplo, você tem contato com os colaboradores dessa empresa, é um ponto que traz credibilidade. Outro ponto que traz credibilidade, você até citou mesmo, televisão. As empresas estão na TV, as empresas hoje elas estão gastando mesmo, porque elas querem mostrar que se a empresa está na TV, ela tem total credibilidade para poder pagar seus prêmios. Então, e a abertura de mercado também. Exatamente. Né? Precisa conscientizar o cliente sobre isso, sobre a importância, sobre a confiabilidade. Por ser um mercado muito novo, então, realmente, muitas pessoas não têm total noção de como que eu faço para fazer uma aposta. Porque, por mais que as bancas regionais e as bancas nacionais elas tenham uma diferença, qual é, Lopes Bahia? É o seguinte, as bancas nacionais, elas são feitas apenas as apostas pelo aplicativo. Você vai entrar, vai se cadastrar, ali você não tem contato nenhum com nenhum colaborador, com ninguém. Você vai falar apenas com o aplicativo, vai fazer lá um depósito no valor X e daí você vai ter ali os seus bônus para poder fazer a sua aposta, diferentemente das bancas regionais. A banca regional não, você tem um contato direto com o colaborador, você vai mandar a sua aposta para um colaborador, ele vai aprovar a sua aposta, mandar para você. Você tem aquela opção também de ter um feedback com esse colaborador. Que é fundamental. Que é fundamental. Às vezes, porque assim, no mundo do esporte, toda informação, todo detalhe, ele é valioso, né? Às vezes o cara está convicto numa aposta,
na hora dele fechar, de repente, um consultor desses pode falar assim, opa, mas tal jogador... exatamente. Tipo assim, França e Argentina, não, Mbappé não vai jogar. Opa, já muda bastante. É bem isso daí. Então, na última hora dá para mudar. Que faz toda a diferença. A gente olhando bem claro como que um isso jogador... que a gente não sabe ainda se o Mbappé vai jogar. Eu tô jogando praga com o Mbappé porque eu não podia, tô torcendo para a Argentina nessa final. Eu sou argentino desde criancinha, gente. Pelo futebol da América do Sul. Sem dúvida. Eu sou você acha que ganha a Argentina pela sua torcida? Ou olha, você acha eu acho que isso está sendo gravado antes da final? Exatamente. Olha, pode anotar, 2-0 Argentina. Mas, seguinte, a Argentina, ela tem fatores importantíssimos. Lionel Messi, primeiro fator. Não só pelo fato de ser o melhor jogador que eu já vi jogar e, de fato, hoje consagrado o melhor jogador do mundo. Muito mais Cristiano Ronaldo. Muito mais Cristiano Ronaldo. Mais completo. Eu acho que essa é a palavra, completo. Ele é completo, ele finaliza muito bem, ele dribla muito bem, ele é muito habilidoso. Cristiano Ronaldo ele já pega um pouco na questão da habilidade, já não tem muito, ele é mais velocidade, finaliza super bem, o que não tira o mérito dele de ser também um dos melhores do mundo hoje na atualidade. Só que o Messi, essa habilidade dele faz toda a diferença. E a Argentina abraçou o Messi. Eu tive o prazer de ver, eu até... Então, só nisso você falou de duas questões. Você tem de um lado, você tem um ponto forte, genial, é o cara. Você tem um coletivo forte. Muito forte. E talvez um momento também. Assim, a gente pode falar de Di Maria e vários outros jogadores de nome que tem a seleção argentina, o goleiro também, num momento muito bom. Só que a Argentina, a seleção, ela abraça o Messi de uma forma onde eu até falei que eu arrepiei, porque mais cedo a torcida da Argentina foi para a frente da casa da avó do Messi e começaram a cantar para ela lá. Então eu acho que isso é surreal. Isso é de se arrepiar para quem gosta de futebol. Você tem noção o que é a torcida argentina que está ali na cidade ir para a casa da avó do cara? Tipo, é algo que, peraí, de onde eles tiraram isso? Então o futebol lhe causa isso. Esse momento da Argentina, ele é muito futebol bom. É tanto essa coisa mágica, maluca, imprevisível, quanto por trás dele se existe um pragmatismo, uma racionalidade, onde dá para você ver determinados eventos como fundamentais, né? Exatamente. Por exemplo, o Brasil hoje, a gente vira engenheiro de obra pronta, né? Mas esse Brasil que cai diante da Croácia com resultado, perdeu para Camarões, teve 2 jogos sofríveis antes, tirando o fato da gente ser brasileiro e estar torcendo sempre para a seleção, mas apostar contra o Brasil era uma aposta racional antes da Copa? Olha, eu digo... Fazer uma fezinha contra o Brasil? Eu digo que sim. E antes de falar desse fator Brasil, eu vou dizer o que as apostas esportivas vêm causando. Hoje, os torcedores estão mais calmos. Por que, Lopes Bahia? Se o Corinthians vai jogar, eu não sou corintiano. Mas eu vou fazer a minha fezinha, o Corinthians vai ganhar, vou fazer uma múltipla ali, marcar 2, 4, 5 times. Fala assim, eu vou torcer contra o Corinthians. Eu vou ter raiva do Corinthians? Não. Isso vem mudando bastante. A rivalidade dos clubes, a rivalidade das torcidas. A gente começa a perceber que começa a diminuir. Há um bom tempo a gente não tem informação de brigas, de torcidas assim. Tem torcedor, Lopes, que ele é muito bom, mas às vezes acaba usando essa expertise dele pro cartola, ou não usa a expertise dele em aposta nenhuma e deixa de ganhar dinheiro. Coisa que numa banca de apostas regional, se ele tivesse insight, ele ganha uma graninha aí. Vai ganhar uma grana boa. Pode até viver disso. Exato. Voltando nesse assunto da seleção brasileira, nesse mesmo que você está falando, exatamente isso. Dava para fazer um joguinho contra a seleção brasileira? Dava. Dava por quê, Lopes Bahia? Imagina qual foi a cotação de Camarões em Brasil. Você lembra mais ou menos? Eu sei que cara, olha, se não me engano, estavam pagando mais de R$10, eram uns R$13 para Camarões. Eu me lembro que eu fiz um programa ao vivo naquele dia e teve uma pessoa que participou ao vivo e falou, vai dar Camarões. E todo mundo ficou assim, né, ao vivo, será? Deu Camarões. Aí eu te falo, o que ele viu diferente de milhões de pessoas que jogaram na seleção brasileira? Ele teve expertise. Eu costumo falar sempre assim, quando o seu time vai jogar, joga contra. Por que, Lopes Bahia? Porque se o seu time ganhar, você já está feliz naturalmente. Se o seu time perder, você está feliz financeiramente. Então você vai ganhar de qualquer jeito. Essa tática é infalível. Pode fazer isso daí que vai dar certo. Então assim, voltando no assunto
por que é válido fazer essa fezinha contra, eu vou levar a situação da seleção. Eu nunca gostei do estilo do Tite. Eu acho que nós temos jogadores de muita qualidade e, detalhe, habilidosos. Nossos jogadores são muito mais habilidosos que qualquer jogador no mundo. O sistema era ruim, né? E a gente não consegue usar isso. O sistema, eu acho que faltou criatividade no Tite, em mexer no time, onde eu devo mexer, como vai ser. Eu acho que faltou um pouco dessa variação, que é o que nós temos hoje com os treinadores europeus. Eles estão preparados para sofrer essa variação dentro de campo. Se a gente for observar, a Argentina jogou atrás da Croácia. Oi? Tem muito mais qualidade a Argentina. Só que daí eu te falo, entra a diferença do técnico. O que o treinador argentino fez? Recua. A gente tem velocidade, deixa eles vir. Na velocidade a gente ganha. Como e eles não têm velocidade, né? E eles não têm velocidade. Então, está nos detalhes. Então, era válido sim, para quem tinha essa mesma visão que eu, que a seleção faltava algo ali no meio, principalmente, poderia ter feito a fezinha contra, que sempre vai dar bom. Esse torcedor, por exemplo, me fala se a seleção ganha, ele ia ficar triste? Não. Agora, assim, pelo que você fala, que você já também está craque nisso, e rodeado de craques também, que eu acredito que a equipe da tua banda também ela tá bem estruturada e assiste muitos jogos, faz uma diferença. Agora, no treino esportivo, você jogar só num placar, não dá muito verão, né? Você tem que jogar geralmente em vários. Sim. E gostar do esporte que você está acompanhando, né? Porque assim, eu acho que você só vê que gosta de futebol mesmo quando você vai ver uma partida sofrível, né? Verdade. Por exemplo, Suíça e Camarões. Foi horrível o jogo, né? Até acabou dando 3-2. 3-2, até um joguinho. Mas tecnicamente é um jogo que deve muito, né? Então você fica esperando sempre um pouco mais. E campeonato estadual, campeonato brasileiro, tem muito jogo desse. Mas é ali que você pode ganhar uma grana, né? Qual que é a vantagem? A vantagem é essa. Nós somos recheados de campeonatos. Se a gente for falar campeonatos de qualidade, vamos focar. La Liga, Champions League, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Libertadores da América, são campeonatos anuais. Por isso que eu te falo, as apostas esportivas elas nunca vão parar. Então você que está aí, não perca tempo, passe a saber o quanto antes como funciona esse mundo, é perfeito. Então assim, você tem a possibilidade de fazer as apostas múltiplas, marcar vários times, e é o que dá mais dinheiro, é o que faz com que você ganhe mais, porque na somatória dessas cotações, é que você vai ganhar mais. Você jogou, digamos, R$50. Um time paga 3, o outro paga 3, o outro paga 3. Aí vai ser o valor das cotações desse time vezes o valor que você apostou. Então, assim, quanto mais time você marca, mais você ganha. Detalhe, não posso deixar de falar para vocês, quanto mais time mais marca, mais difícil também fica para ganhar. Porque daí aquele cara que liga pra gente e fala assim, caraca, eu joguei 6 jogos, acertei 5 e agora? Perdeu. Se tivesse jogado só 5, tinha ganho. Então tem esse detalhe nas apostas esportivas. Como num jogo também, você vai dar 5 dribles, dá um drible a mais, você perde tempo. O Marrocos provou isso. Perfeito. O Marrocos deixou isso bem claro. Surpresa. Exagerava na hora de... Exatamente. Surpresa total, né? Na Copa do Mundo de 2022. Então, assim, hoje, para você ganhar dinheiro com as apostas esportivas é algo muito fácil. Eu costumo dizer, Danilo, que assim, como tudo na vida, nós precisamos estudar. Ninguém ganha nada sem estudar. Até para você jogar na Mega Sena lá e que você ganha um monte de dinheiro, você tem que ter um mínimo de estudo ali. E tem uma coisa de lei de compensação, né? Às vezes uma aposta muito top, né, se você fizer ela isolada, pode bancar depois dessas 6 que você, como você falou, perdeu a aposta em série, né? Eu lembro uma vez, você talvez não vai lembrar, mas eu vou lembrar para o seu torcedor, Real Madrid e Sheriff. Se eu não me engano, acho que era fevereiro desse ano. Real Madrid perdeu. Você, no automático da televisão, falou assim, olha, não sei não, o Real Madrid não está indo muito bem para essa partida. E no final de semana anterior, o Real geralmente tinha tido uma partida sofrível. Se eu não me engano, era contra o Mallorca. Foi um joguinho bem feio. O time estava com um ambiente assim. E depois eles deram uma ajustada e aí ganharam a Champions. Só que estava pesadinho, estava bem pesado antes. E perdeu para o Sheriff, a votação era 23-1. Esse jogo do Sheriff, eu falei, vai perder esse jogo. Porque aí é que eu te falo. Perdeu no Bernabéu, né? Exatamente. E tipo, cara, tô em casa. Só que daí eu te falo, depende da maneira que você está pensando. Por isso que eu falo, você tem que estudar. Porque você precisa pensar assim, cara, tô jogando em casa, pai. Real Madrid, o Sheriff nunca disputou a Champions. Quem é Sheriff? Pai, não tem como. Vou jogar no Real. Só que olhando para um outro lado, se você observa, peraí, o clima tá pesado.
O diálogo está difícil ali, está tendo uma confusão ali, estão meio que se bicando. Se não está bem o ambiente de um time, ele pode perder para qualquer um. Até porque o futebol hoje é muito igual, ele é muito compacto. Né? A Copa do Mundo deixou claro isso. Pela terceira vez consecutiva, nós temos a Croácia, que só disputou 6 Copas. Das 6 Copas, que começou a disputar, se não me engano, em 1998, foi a primeira Copa da Croácia. Já chegou na semifinal. E a Croácia chegou na semifinal, então, tipo, de 6, chegou 3. Então, mostra-se que hoje o futebol, ele é uma qualidade, sim. Tem países que se sobressaem, sim. Só que daí entra o trabalho que eu te falei, o treinador. Hoje nós temos treinadores qualificados que conseguem, com o esquema tático, fazer a sua equipe jogar. A equipe do Marrocos deixou claro isso. Se não me engano, tem apenas o Hakimi, que é conhecido, os outros ninguém conhece. Então, tipo, como assim? Até o espírito, né, de competitividade. O espírito de competitividade. Agora, você já foi atleta, né, jogou no Operário e tal, que é o time principal, o maior expoente aqui do Mato Grosso do Sul. Ouso até dizer dos dois Mato Grossos, né? Porque, claro, tem o Cuiabá hoje em dia, está na televisão, mas o Cuiabá tem uma história incrível. O Operário tem uma história incrível. Você vivendo a vida de atleta, você entende desses detalhes que permeiam o jogo, né? Que não é só a questão de falar treinador, tem o assistente treinador, tem o roupeiro, tem o ambiente do time, tem as contusões, tem tudo, tem todo esse ambiente, todo esse clima. Você já chegou assim como atleta a ver escapar vitórias ou um campeonato assim, por um detalhezinho, ou ganhar por conta de um detalhe do adversário? Várias. Quer ver? Somando, já para falar de detalhe, vamos falar de um detalhe que está todo mundo pensando? 4 minutos, viraram 4 anos. Verdade. Não é um detalhe, 4 minutos, mas se você for colocar num jogo inteiro, que já estávamos na prorrogação, 4 minutos foi um pequeno detalhe, que vão virar 4 anos na vida de nós brasileiros. Mas você que acompanha o Terrão, acho que nem no Terrão tem vacilo desse jeito, né? Nem no Terrão tem. Eu falo por mim, pai. Deixa tá faltando 4 para acabar e o meu time tá indo para a próxima fase. Cair. Todo mundo já sabe, caiu mesmo. Professor, senti aqui, ó. Acabou. Pegou a bola, chuta no mato. Não dá para entender o porquê que o Brasil foi deitado. Excesso de confiança, talvez? Eu vou te dizer a verdade, não é excesso de confiança. Eu acho que foi, eu vou dizer, falta de treinador. Se ele, na hora do gol, fala assim, ó, parou, fecha lá atrás, é só bicão agora e segura a bola no canto. Acabou. Estamos falando de seleção, independente de seleção ou não. Ou seja, estamos falando de um time que tem um comandante ali fora. E nós obedecemos esse comandante ali fora. Se eu estou dentro de campo, o treinador fala, Bahia, é para dar no pé lá em cima. O que eu vou fazer? Vou dar no pé lá em cima. Então, por isso que eu falo que faltou pulso do treinador. Agora, nesses sites, nessas bancas, se aposta em futebol, mas também em outras coisas, né? Outros esportes. Tem aposta para política, porque o Riedel era um azarão. Exatamente. Quem apostasse no Riedel, qual era a cotação do Riedel em relação ao Marquinhos, em termos de inclusive, quero mandar um forte abraço para o Eduardo Riedel, aí, nosso governador. Tive um prazer de trabalhar nessa campanha aí também com ele. Uma pessoa de um carinho enorme e de uma competência enorme também, então a gente não pode deixar de ressaltar e falar, já que você tocou no nome do Eduardo Riedel, e teve várias apostas referente à política, porque da mesma forma que é o futebol, ganha ou perde, a política é da mesma forma. Tem a equipe também, né? Exato, então hoje a gente sempre fez aposta, é que a gente não para prestar atenção, como nós brasileiros sempre falamos quando alguém duvida da gente, quer apostar? É assim. A aposta sempre fez parte da nossa vida, é que a gente não fica meio atento para o negócio. Então nós sempre fomos dispostos e estamos dispostos a apostar quando a gente tem a certeza de algo, quando alguém duvida do que a gente acha. Então a gente tem essa pegada. Eu falo disso, por exemplo, claro, voltam os campeonatos europeus, depois da Copa do Mundo, mas diminui muito a frequência de jogos agora em dezembro e janeiro. E aí, o que acontece? Pinta alguma coisa? Ou sempre vai ter algum campeonato de algum lugar? Sempre vai ter campeonato, por exemplo, assim, de futebol regional aqui, o Terrão. Que também vira tema de aposta? O Campeonato Terrão tem entrado agora nas apostas. Já falando anteriormente dos outros jogos, o nosso site mesmo, a MS Bet Sports,
nós temos basquete, nós temos vôlei, nós temos MMA, nós temos vários esportes. Ou seja, para quem vê isso como uma renda e acaba ficando bom nisso, no trade ali... Porque a gente quer o quê? A gente quer que você tenha total condições de fazer o seu negócio andar. O que é seu negócio? A partir do momento que você vem trabalhar conosco, você tem o seu negócio. É você quem faz acontecer, você que faz o dinheiro chegar. Então, pensando nisso, a MS Bet Sports falou o quê? Não, vamos deixar vários esportes disponíveis. Algumas bancas retiram então, pelo que você fala, então, o corretor da banca, ele também aposta. Exatamente. Até para ele também ser algum cara que entende da coisa, né? Não está destreinado. É algo natural. Por exemplo, eu quero começar a trabalhar hoje com a MS. Eu quero vender a aposta. Mas, poxa, chegou o dia de um jogo, vou fazer uma fezinha. Isso é normal. Detalhe, não indico. Lembrando que tudo que se trata de jogo pode virar um vício. Mas se você tem um autocontrole disso, perfeitamente, super indico. Mas é igual o cara da conveniência, ele também não pode ser viciado em cerveja. Tá ferrado, exatamente, esse é o negócio. Primeiro que ele vai estar bêbado vendendo cerveja para os outros, vai contar o dinheiro errado. Não vai dar certo. Então, assim, óbvio, né? Você tem que ter aquela noção de que, isso é viciante. Porque depois que você joga a primeira e ganha, você joga a segunda e ganha, você joga a terceira e ganha, para você nunca mais perde. E aí, quando nunca mais perde, você já não joga mais 50, você joga 500. E aí você joga 2 bilhetes e aí você perde. Você entra numa dívida de 1.000 automaticamente. Então, a aposta, você tem que sentir a aposta. Você tem que saber o seu momento de jogar. Se o cara faz esse estudo que eu te falo, ele é um cara que ele sempre vai ter bons palpites. E para essa questão que envolve saúde, aí tem também estratégia de conversar com a pessoa, encaminhar, né? Lógico, acho tem assim, essa responsabilidade. Eu acho que a gente tem que, assim, o maior interesse da MS Bet Sports é fazer com que os nossos clientes de fato ganhem. Eu acho que toda empresa que trabalha com o público, ela de fato quer que o público esteja satisfeito de fato com aquilo que ela vem fazendo. Então, a gente procura ser sempre mais sucinto possível, explicar bem aqui, querido, é assim. Coisa que o vamos botar lá, Betfair, não vão fazer isso. Você não vai ter uma banca online. Com a gente você tem essa troca, você tem essa experiência, você vai conversar com a gente, mas como funciona. Nós somos uma banca, inclusive, aqui de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Detalhe esse que eu peço, inclusive, para vocês que estão assistindo esse vídeo aqui. Gente, vamos fazer com que o dinheiro fique na nossa cidade. Nós temos vários trabalhos sociais, patrocinando escolinhas de futebol, enfim, ações sociais também. Então, várias outras questões que nós da MS Bet Sports temos de punho firme dentro da nossa empresa, que é ajudar o próximo. Por isso que, voltando nesse assunto de explicar, você tem esse feedback com a gente explica, não joga com o coração, não jogue porque, eu acho, é o seu dinheiro. O seu dinheiro merece a sua atenção. Então você tem que saber como investir o seu dinheiro. E a gente faz questão de ter esse feedback. A gente tem o número da nossa central. Quem quer, entra lá em contato conosco, conversa, passa a saber como fazer as apostas, entendeu? Então acho que é muito importante a gente dar esse feedback para os apostadores. Olha, não vai jogar com o coração. Seu time, você gosta do seu time, eu sei, mas seu time está mal. Então acho que é importante essa troca, porque não é ganhar dinheiro dos nossos clientes. A gente quer fazer com que esse dinheiro tenha um bom uso, porque eu acho que tanto eles quanto a banca também ganham, então eu acho que tem que ter um bom uso tanto da gente para com eles, deles para com a gente também. Até porque é uma forma diferente de ver o jogo, né? Totalmente diferente do jogo, de você sentar, abrir uma cerveja, assistir uma partida. Eu falei no começo, na tua capacidade como comunicador também, que é fundamental pelo que você tem usado nesse mercado, que você tem tão bem. E como comunicador, você tem projeto de podcast, você tem o De Olho na City, que é um cidadão crítico fazendo levantamentos de áreas de Campo Grande, do interior também. E fora isso, até o Papo de Boleiro, que acaba sendo também um resgate ou um incentivo a ações e movimentos do esporte em áreas que, infelizmente, não tem nenhuma outra opção de entretenimento. Como que é também esses outros projetos? Foi até bom você ter tocado nesse assunto. Eu sou aquele cara que começou os trabalhos. E tudo em rede social, né? Tudo rede social. Que ajudou você a bombar. Exato. Eu abracei a rede social de fato. Eu vi a rede social como uma porta para mostrar que o nosso futebol amador ele era importante. Quem tiver dúvida pode puxar aí. E hoje ele é mais importante que o profissional. Muito mais que o profissional. O futebol amador, Danilo, ele não tinha nenhum acompanhamento, ninguém acompanhava.
todo mundo sabe como funciona. Na final, até a TV vai, papai. Só que ninguém acompanhava. Eu fui o cara que começou esses trabalhos. Ninguém fazia vídeos na beira de campo, ninguém divulgava o futebol. E eu, ainda me lembro com um Samsungzinho quebrado, me veio uma ideia, eu falei, cara, vou fazer o que o Ney Silva, todo mundo já conhece ele aí da rede social, faz muitos jogos no Nordeste, filma bastante. Falei, cara, eu vou começar a filmar os jogos, vou começar a divulgar o futebol daqui. E ali eu comecei, e hoje eu fico feliz de ver que tem vários podcasts espalhados por Campo Grande, várias pessoas falando do nosso futebol amador. Empresas apoiando. Empresas apoiando. Algumas pessoas falam assim, mas Bahia, você não fica... Você fica com ciúme dos caras tá fazendo a sua ideia acontecer? Eu falei, cara, eu não tenho ciúme nenhum. O que eu queria de fato acontecer é exatamente isso, que todas as pessoas abrissem os olhos para o futebol amador e falassem, aqui tem qualidade. Aqui tem qualidade. Porque a gente não consegue de fato mudar o nosso futebol profissional, sendo que não sai o cesário de lá. Então, o futebol amador, a gente conseguia fazer algo acontecer. E foi ali que eu falei, vou começar a fazer esse trabalho de divulgação do nosso futebol. Eu já tentei trazer na MSD, vou tentar trazer em breve, é difícil ele vir. É difícil. Para ele explicar como que ele conseguiu ficar tanto tempo, com tamanha rejeição que ele tem. Quero aprender essa receita. E que projeto que tem para Mato Grosso do Sul, sendo que hoje a gente é o segundo pior futebol estadual do Brasil. Né? A gente conseguiu essa passagem de 27 estados, contando no Distrito Federal, a gente fica lá atrás. Quer dizer, a gente conseguiu ficar muito ruim nesse negócio, lembrando que o Campo Grandense, o Sul Mato Grosso, adora futebol. Quer dizer, o futebol amador é uma prova disso. Né? Danilo, eu sempre foco muito no futebol. O futebol ele tem uma importância social também muito importante. Quando a gente toca no assunto de não ter o futebol profissional aqui em Campo Grande, tem muita gente que simplesmente ela para no tempo e fala assim, não tem futebol, não tem os caras jogando lá. Não é só não tem os caras jogando. Gente, não tem os caras jogando, não tem as crianças se espelhando nesses caras. Eu acho que tudo é um aglomerado de situações que formam algo bom. Você tem que juntar várias coisas para algo bom. O futebol é algo bom, mas o futebol dá tudo certo. Tem aquela senhora que vende o seu pastel lá na beira do estádio Morenão, que ganhava o seu dinheiro toda semana, tinha jogo, operário jogando, comercial jogando. Então, a falta de um futebol profissional, também, né? a falta desse futebol profissional, ele é impactante na vida das pessoas, é impactante na formação de profissionais. Do que você está falando, Lopes Bahia? Formação de profissional por quê? Eu te garanto que se a gente estivesse numa Série B de Campeonato Brasileiro, pelo menos, todo fim de semana, sabe o que eu ia fazer com o meu filho, com a minha filha? Eu iria para o Morenão. Assim como todas as pessoas que estão assistindo esse vídeo aí. A gente ama futebol. Mas por que a gente não está lá? Porque não tem futebol de qualidade. E por que nós não temos mais criado tantos atletas? Porque a gente não tem referência. Quando se perde a referência, acabou. E nós tiramos a referência das nossas crianças. Era muito importante o futebol profissional dentro do nosso estado. Por quê? Cara, o Operário está jogando contra, vamos colocar a Série B aí, vamos vir Ituano, enfim. Vasco da Gama estava na Série B, Grêmio estava na Série B. Você já imaginou Grêmio jogando no Morenão? Vasco da Gama. Tudo isso é possível, desde que tenhamos pessoas qualificadas e apaixonadas pelo futebol. Para fazer o jogador de futebol diz que ele morre duas vezes, né? Uma vez quando ele para de jogar e outra vez quando ele morre de fato. É verdade. Para você, como foi quando você parou com a bola? Porque hoje você está talvez melhor do que na época de jogador. Bem melhor. Esse é a felicidade sua aí e tal, do que você faz. Então, Danilo, inclusive, recebi um convite para disputar a Série B do Campeonato Estadual pela Portuguesa no ano que vem. Portuguesinha? A Portuguesinha. Já tive o prazer de atuar pela Portuguesinha, agora está sob nova direção. E esse convite chegou, estou estudando esse convite, eu acho que para mim vai ser muito bom, eu acho que isso resgata muita coisa, ainda estou com 28, né, Danilo? Mentira. Estou com 34, então está a idade ainda que para goleiro dá para jogar um tempo ainda. O Buffon jogou até. Lógico, então assim... Ele é um pouquinho mais alto que você, quase o dobro, né? Mas tá... Não, o dobro não, 10 centímetros, vamos colocar. Então hoje eu estou mais inteiro, como você disse, hoje eu estou mais de boa, eu sempre joguei um pouquinho acima. Mas a Bahia tem bons goleiros, o Dida é a prova disso. Lógico, né? Vem da Bahia, não tem como, entendeu? Então assim, pretendo
jogar ainda essa Série B. Já estou também estudando a possibilidade de jogar a Série A também. Já estou até em contato aí com alguns clubes já. Então, assim, eu estava parado porque exatamente o futebol, ele fez isso comigo. É desanimador. Quando você vê que não há incentivo, quando você vê que tem um não paga clube... o salário em dia, né? Aquela coisa toda. Tem um clube que, tipo, o clube não teve a mínima noção em falar, esse cara é um pai de família. Ele tem criança dentro de casa. Eu não posso deixar esse cara sem salário. Começa por aí. Eu acho que a seriedade no trabalho ele vem quando você dá a dignidade para as pessoas. A dignidade é você receber o de fato que você tem direito. Então, se você trabalhou para isso, você merece receber isso. E o futebol sul-mato-grossense, ele usa muito isso. Porque, lembrando, futebol é um sonho, é um prazer. É trabalho também. Só que muitos clubes aproveitam disso, sonho e prazer. Às vezes, você nem precisa de dinheiro para isso. Bom, você falou de um contraponto da questão do salário, mas outra questão muito importante é o imposto, né? E ninguém é mais tributado no Brasil do que o pobre de quem mora na periferia. Sempre foi assim, né? Porque na comida que vem talvez o maior imposto. Claro que ele não vai pagar tanto imposto porque ele não tem tanta renda quanto quem mora numa área rica. Mas governo geralmente existe, ou deveria existir, para pegar aquele dinheiro, aquele bolo e saber trabalhar áreas não bem abastecidas, né, não bem valorizadas e transformar aquela região. Você vai muito à periferia, é um cara que entende muito da periferia de Campo Grande, dos bairros, e viu, até por isso que lançou seu projeto de Olho na City, exatamente, esse esquecimento do poder público com relação a isso. A sua iniciativa foi muito também como a do futebol, para poder escancarar essa realidade que é varrida para baixo do tapete, de fato, para poder brilhar 14 de julho, para poder brilhar uma coisa ou outra, as calçadas do centro estão sendo feitas, e nos bairros a gente tem aí, o abandono. Vamos falar infelizmente o abandono, e muita gente sem esperança também, né? Porque assim, se a região não desenvolve, não vai ter comércio na região, não vai ter emprego, outras atividades, nada anda. Então assim, Danilo, essa é uma verdade que ela não é única e exclusiva de Campo Grande, mas de várias cidades do Brasil e também de Mato Grosso do Sul. Como eu sempre acompanho o futebol e vendo no futebol esses problemas, eu quis também trazer o futebol à tona para isso. Então, da mesma forma, é o de Olho na City. A gente vai em vários campos de futebol, a gente registra várias coisas e a gente vê a dificuldade dessas pessoas em vários bairros carentes de Campo Grande. Então, eu acho que se não existe um governo que o mínimo, isso é mínimo, é dar o direito dessas pessoas se alimentarem e teto. E isso, todo governo tem condições de fazer acontecer. Então eu acho que falta até da gente cobrar um pouco mais isso. Eu acho que às vezes... É um exemplo de cidadão que foi e fez algo mais, né? Não ficou só reclamando. Eu acho que é isso, é você não ficar esperando. Eu mesmo, essa foi a minha iniciativa. Vou levar para a rede social. Eu não tenho poder para pôr as minhas mãos e resolver de fato. Só que eu consigo levar com os seguidores que eu tenho isso mais além. Inclusive, um fato que eu gostaria muito de relatar, várias matérias que nós fizemos no De Olho na City, que era referente a buracos, a árvores em cima de fio, caindo na escola, CEINFs de portões abertos. Graças a Deus, mais ou menos 80% dessas matérias todas que a gente teve o prazer de fazer, elas foram realizadas. As pessoas ligavam e falavam, olha, a minha rua está asfaltada, muito obrigado. Eu não fiz nada, eu só apenas mostrei. E assim como no futebol, essa iniciativa ela se expandiu e enraizou em várias pessoas que começaram também a fazer um trabalho mostrando o futebol. Eu também convido todos vocês para fazerem isso. Seja você o guardião do seu bairro. Entre em contato comigo. Fala, Bahia, vem aqui, vem ver o que está acontecendo aqui. Enquanto nós não começarmos a mostrar a nossa indignação de fato com o que está acontecendo, isso não vai ser solucionado. É como eu disse. Fica acomodado, né? Acomoda-se. Tudo tranquilo. Se eu não chegar lá e falar, senhor governador, senhora prefeita, a família passando fome ali, isso é inadmissível. Não estamos falando aqui de quem precisa ou não de ajuda, que tem muita gente... quem esteja no cargo, né? Tem muita gente que fala, mas os Bolsa Família, não sei o quê. Cara, tudo isso é necessário.
Tudo isso é necessário, desde que seja bem distribuído. Bolsa Família para quem de fato precisa, porque tinha gente rica aí recebendo Bolsa Família. Aí eu te falo que é de caráter. Pessoas que já têm dinheiro, pegando mais dinheiro, poderia para uma pessoa que está de fato precisando. Então eu acho que tudo isso é preciso. A gente tem que focar mais nas políticas públicas, a gente tem que trazer esse lado social mais aflorado em nós. Se a gente for seguir um lado bíblico, Deus disse assim: ame o próximo como a ti mesmo. E essa questão de ter ou de comer, eu levo isso a ferro e fogo, porque eu penso assim, e eu acho que você também pensa assim. Imagine você chegar na hora do seu almoço, você abrir suas panelas, você ter um filho dentro de casa e falar: cadê a comida? Dá vontade de chorar. Eu acho que é uma das piores coisas que um pai, uma mãe pode falar para o filho, falar: eu não tenho o que te dar para comer. Então eu acho que esse é o primeiro ponto. A gente não pode, às vezes, Danilo, eu acho que a gente tem que ter metas e ir seguindo essas metas. Tem várias coisas para serem feitas que estão erradas. Saúde, um monte de coisa errada também. Só que eu acho que a gente tem que começar pelo começo, de fato. Não é pleonasmo não, é de fato, começar pelo começo. O primeiro passo. É o primeiro passo, não adianta eu pensar, eu tenho que dar aquele quarto passo, não adianta. O primeiro tem que ser dado. E o primeiro passo, na minha maneira de ver a política, é que todo cidadão brasileiro possa ter, na hora do almoço, o seu almoço, na hora do café, o seu café, e na hora da janta, a sua janta. Que para isso seja a ajuda do governo necessária. E não adianta ficar nessa de, tem gente que quer viver sendo ajudado pelo governo. Não é isso, gente. Existem pessoas que necessitam ser ajudadas pelo governo. E isso, uma boa distribuição de renda, isso, uma boa distribuição desse Bolsa Família ou desses bolsas que eles sempre criam. Do auxílio, auxílio daquilo, que sempre muda de nome dependendo do governo. Então, eu acho que esse é o mínimo. Eu acho que vamos focar em uma coisa apenas. Vamos para nossas favelas, vamos para os nossos bairros carentes, prefeitura, governo, mande essas pessoas para os bairros para que a gente possa dar o mínimo de dignidade. Porque se a gente não dá alimento, não adianta reclamar depois que a saúde pública está estourando. Não adianta reclamar lá que está cheio o posto de saúde. É lógico, crianças com fome, crianças que vão adoecer muito mais rápido. Então, essa é uma cadeia que a gente tem que resolver aqui embaixo. Se a gente resolver aqui embaixo, a gente resolve tudo. Assim como a questão da criança. Às vezes a gente reclama, tem muita gente que fala dos bolsa disso, não sei o quê. Sabe como isso tudo acaba? Lá embaixo. Nós temos que criar escolas capacitadas para ensinar essas crianças que elas podem ser um empresário, que elas podem ser um dono de uma empresa. Se essas crianças crescem sabendo e a gente mostrando dentro de estudo, dando estudo para elas, que elas podem ser um empresário, ela não vai precisar de Bolsa Família. Eu te garanto isso. Então a gente tem que resolver esse problema lá embaixo. Alimentação para o nosso povo e educação de fato para as crianças. Porque, Danilo, eu estou cansado de ouvir esse negócio que as crianças é o futuro do nosso país. Todo mundo já sabe que é. Mas o que a gente está fazendo para mudar esse futuro? Nada, né? E assim, você falou de primeira divisão, segunda divisão, a gente também está no terceiro mundo, e muita gente acha que a gente está, já esteve recentemente, perto do primeiro mundo. Mas ainda falta muita coisa, principalmente nessa questão da igualdade social maior, né? Pelo menos de oportunidades. Que é o que atrapalha bastante. E de respeito à vida, né? Que é o que atrapalha bastante. Olha, obrigado, parabéns aí pela postura como cidadão, pelo profissional que você é, no teu trabalho, no teu mercado, e pela pessoa também, viu? Que é um cara sempre animado, sempre feliz, e contagia todo mundo que está em volta. É isso. Eu agradeço, Danilo, agradeço a todos vocês que deram atenção pra gente, estão vendo esse vídeo, curta, compartilha aí com os amigos, entendeu? É muito importante que vocês deem atenção para esse cara aqui, ó. MS em Dia, tá estourado no YouTube, nas redes sociais também. É um prazer todo meu estar aqui trazendo um pouco de informações sobre política, sobre a aposta esportiva também. E fico muito feliz nesse detalhe de estar sempre feliz, que o Danilo disse. E detalhe, esse sorriso todo, eu estou com meus 2 telefones roubados, tá? Mas a vida é assim, seja feliz. A sua alegria ela é contagiante, ela vai passar para as pessoas. Seja um momento bom na vida das pessoas e não aquele momento que elas falam, ai, que pessoa. Seja bom para todo mundo, papai. É isso, só vamos. E aí, gostou da entrevista? Você vê, né? Como o Lopes Bahia bem diz, o mandato do cidadão é a cidadania. Olha que frase forte, que bacana. E olha, as entrevistas, os cortes, você pode acompanhar no YouTube do MS em Dia
ou também lá no www.msdia.com.br, ou também tem muito material na rede social, no Instagram, no Facebook do jornal. Até a próxima.